Olá, aluno do quarto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janine e vamos conhecer o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre textos verbais e não verbais. E os objetivos da nossa aula são reconhecer a leitura de textos verbais e não verbais como possibilidade de acesso a diferentes informações, interpretar a informação contida na imagem para identificar ideia implícita e compreender os textos com ideias explícitas. Pessoal, percebam, nem toda linguagem é escrita, nem sempre nós nos comunicamos através da escrita. Então, a linguagem é uma atividade humana que pode ser manifestada de diversos modos, dependendo da intenção da comunicação. A linguagem é qualquer sistema de símbolos empregados na intercomunicação social entre as pessoas e comunicar ideias e sentimentos. Observem essas imagens. Na primeira imagem, nós temos a palavra aviso, proibido estacionar. Na segunda imagem, nós temos a letra E cortada, dizendo que é proibido. E na outra nós temos proibido, a letrinha E cortado e estacionar. O que será que essas imagens mostram para nós e querem nos comunicar? Elas querem comunicar a mesma coisa, de formas diferentes. No primeiro, nós temos o texto verbal, então está todo escrito. No segundo, nós temos o não verbal, apenas o símbolo. E no terceiro, nós temos o texto misto, o texto e o símbolo. Então, relembrando, texto verbal, só escrito, texto não verbal, imagem, e o texto misto, imagem e símbolo. No texto verbal, o texto apresenta a mensagem escrita ou falada. E cabe ao leitor a compreensão da mensagem. Por exemplo, quando eu voltar, quero isso pronto. Ai, 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 quem nunca ouviu uma dessa? Então, o que eu preciso fazer? Compreender qual é a mensagem passada. Eu preciso estar com tudo pronto quando essa pessoa voltar. No texto não verbal, nós temos o símbolo, ou uma imagem que passa a mensagem que nós precisamos entender. E essa mensagem está implícita, então depende da nossa interpretação e do nosso conhecimento. Nesse caso aqui, nós temos uma placa de trânsito. É de conhecimento de todos, né? Muito fácil de encontrar em qualquer rua, nas cidades brasileiras, todas usam o mesmo símbolo que indica proibido estacionar. Onde tem uma plaquinha dessa, o motorista não pode deixar o carro lá estacionado. No texto não verbal, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio às vezes constroem mais sentido do que a fala, né? Basta nos lembrarmos daquele olhar da mãe, por exemplo, quando nos repreende. A mãe não precisa nem falar, ela só olha e faz uma cara. A gente já sabe que alguma coisa não está certo. É melhor mudar o comportamento, não é mesmo? No texto não verbal, olha só. Você já fez coreografia de uma música? Ou brincou de mímica? É uma forma de se expressar, comunicar e não precisa falar. Nesse exemplo aqui, as meninas estão simulando a música cabeça, ombro, joelho e pé. Você já lembrou dessa musiquinha, com certeza. Na mímica, quando numa brincadeira entre colegas ou mesmo na nossa família, a gente quer brincar e imitar, por exemplo, um macaco. Então, a gente só vai mostrar e as pessoas vão adivinhar. No
No texto misto, nós temos o texto e o símbolo. E eles podem ser complemento ou reforço dessa mensagem. E cabe ao leitor interpretar e compreender a mensagem. Então, aqui nós temos escrito proibido estacionar mais o símbolo. Por que o símbolo reforça nesse caso? Porque se o motorista não conseguiu ler o que estava escrito, mas de longe ele consegue identificar esse símbolo e, consequentemente, não vai estacionar seu carro ali. Observe a fala dos personagens e a expressão que eles usam. Vamos lá. Estou pensando em tirar um cochilo. Ah, se liga, John. Você não pensa em tirar um cochilo. Você simplesmente... O que ele fez? Ele disse que a gente não tem que pensar no cochilo. A gente tira o cochilo. E ele expressou isso através do zzz, tá? Olha só, complementou e deixou mais entendível, né, para o leitor o que ele quis dizer. Agora vamos testar os seus conhecimentos. Observe as imagens e classifique por tipos de texto. Então você vai colocar lá verbal, não verbal ou misto. Nós temos ali, ó, a primeira. O rótulo mostra os ingredientes do produto. A menina está falando para o seu amigo. E ele fala assim, já quem põe rótulo nas pessoas, e ele continua, mostra os ingredientes de si mesmo. Aqui no meio nós temos um balãozinho, uma fala. Abra seu livro na página 50. Lembraram da prof, né? E na terceira imagem nós temos duas imagens, homem e mulher, masculino e feminino. Vamos ver se você consegue identificar e classificar esses três tipos de textos. Vamos conferir as suas respostas? No primeiro, nós temos um texto misto, onde aparece a fala do personagem e a expressão. No segundo, nós temos o texto verbal, a fala de uma pessoa. Aqui pode ser até da professora. E o texto não verbal aparece na terceira imagem, onde os símbolos indicam de uso masculino e feminino. Se você acertou, parabéns! Você compreendeu a nossa aula. Quero falar para vocês um pouquinho sobre charge. Você sabe o que é uma charge? É um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente nas revistas e principalmente nos jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira perspicaz as diferentes situações do cotidiano, transpondo para o desenho um tipo de crítica, geralmente permeada de uma fina ironia. Mas o que tem a charge a ver com a linguagem? A resposta para essa pergunta é tudo. A charge não se resume a uma imagem. Engana-se quem acha que ela manda mais do que uma piada gráfica. A charge constitui um gênero textual interessante que combina a linguagem verbal e não verbal, o que pode indicar opiniões e juízos de valores por parte de quem anuncia, o chargista nesse caso. Então, observe um exemplo de charge. Nesse aqui, as crianças estão olhando para um aparelho celular gigante e eles estão falando. O menino fala assim, ó, a bola caiu lá dentro. E o outro disse, acabou o jogo. E lá no cantinho aparece um pedacinho de um campo de futebol. Nessa charge, a gente pode ver uma crítica à nova realidade vivida pelas crianças, né? Os jogos eletrônicos consumiram com os jogos de contato, que era o futebol, feito lá no campinho ou na quadra, e que as crianças não estão felizes com isso. Então, por causa do eletrônico, a bola caiu lá dentro e eles estão agora tristes, porque não tem mais
como jogar todo mundo junto. Agora é sua vez, preste atenção na próxima charge. Antes do coronavírus, o menino disse: eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. E o que o menino quer dizer para a mãe com essa frase? O que será que ele, como que ele tem visto a palavra viralizar agora? Pensa um pouquinho e responda. A expressão viralizar é bastante usada na internet, né? Significa tornar-se público, ter grande alcance. Mas falando de coronavírus, essa expressão causa medo e desconforto nas pessoas e isso não é legal. Então, hoje quando se fala em vírus ou viralizar, se leva para essa situação que não é confortável para nós. E o que assusta o menino nesse caso. Legal, pessoal? Chegou o momento de fazer o registro da nossa aula. Lá no seu caderno de língua portuguesa, você vai colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e tudo o que você aprendeu sobre a aula de hoje. Depois disso, faça a atividade proposta e continue seus estudos. Até mais!